Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para iniciar mais uma aula da nossa disciplina de inovação na administração pública. Então a gente vai abordar alguns tópicos aí da unidade, né, uma unidade importante aí dentro da nossa disciplina para que a gente possa fortalecer o nosso conhecimento nessa área de inovação da administração pública, tá? É, então, inicialmente, a ementa que a gente apresentou para vocês em outras aulas, né? Então, inicialmente, a gente vai iniciar essa quarta semana, tá? Com esse fórum de discussão. A gente trouxe aí uma abordagem para a gente fazer uma reflexão, né? Sobre a questão da inovação no setor público brasileiro e o papel da Embrapa, né? Então, hoje nós temos o privilégio, né? De ter uma das empresas brasileira, né, vinculada ao setor público, uma das mais inovadoras nessa área, né, nessa área do agronegócio, essa área da desenvolvimento de tecnologias agrícolas, né, desenvolvimento de tecnologias para a agricultura, desde da parte genética, de modificação genética, até mesmo a questão mesmo de produção agrícola, né, então a Embrapa é uma das empresas de referência, tá, no segmento aí de inovação no segmento que ela atua, tá? Então a questão do melhoramento, né, da produtividade vinculado ao setor do agro, né, ao setor da agricultura, isso se deve muito, tá, aos anos de inovação e desenvolvimento que a Embrapa realiza as suas pesquisas, tá? Então a gente tem como objetivo aí analisar a importância da inovação no setor público, né, utilizando ali o caso da Embrapa, né, como referência, refletir os desafios da implantação e difusão da inovação dos órgãos públicos, tá? E também discutir estratégia para ampliar o conhecimento das soluções tecnológicas desenvolvidas aí pela Embrapa no setor agropecuário. E por último, identificar as boas práticas, né, que podem ser aplicadas em outras áreas da administração pública. Então esse nosso fórum aí vai estar disponível para vocês até a data de 28/4, para que a gente possa realizar essa importante atividade, tá? E hoje a gente vai refletir, tá, na nossa aula de hoje, a questão da difusão do conhecimento a questão de difusão do conhecimento, né, e a administração pública brasileira, os desafios, né, possibilidades. Então a gente vai esse é o nosso objetivo desse capítulo 7, tá, que vai trabalhar exatamente esse ponto da questão do conhecimento e da inovação, tá? Então como os conhecimentos são criados, como os conhecimentos são geridos, né, dentro da administração pública, tá? Então, para a gente falar de conhecimento, é importante a gente iniciar com como esse conhecimento ele se caracteriza, né? Então, o conhecimento ele tem algumas etapas, né? Primeiro, a questão da criação dos dados, tá? Então, assim, para gerar conhecimento, você precisa de dados, propriamente dito, tá? E o dado ele é um evento, né? Ele é um evento, ele é algo digamos assim, a matéria-prima para gerar informação, mas ele tem pouco significado, né? Então, por exemplo, uma população de uma cidade, né, a faixa etária, por exemplo, é um dado que está ali, que ele pode ser utilizado, né, como fonte de informação, e ele pode ser interpretado, né, essa informação pode ser interpretada para gerar posteriormente o conhecimento, tá? Então tem essa ligação, né? Então os dados é aquele elemento bruto, tá, que precisa ser lapidado, que precisa ser trabalhado para que ele possa ser útil dentro das organizações, para que ele possa ser útil na administração pública, tá? Então isso hoje a mineração de dados propriamente dito a gente costuma dizer que é novo petróleo, né? Então assim tem uma característica muito importante na geração do conhecimento, essa a mineração de dados. Tem cursos aí específicos nessa área, né, vinculada à área de comunicação e tecnologia da informação, que trabalha muito esse ponto, né? Então os pontos de dado aí para a geração de conhecimento. Então a informação digamos assim, aqueles dados que são interpretados, que são tratados, né, que tem relevância, né, e um propósito que pode ser utilizado. Então a gente está utilizando aí como referência, né, essa passagem do Peter Drucker, né, é um dos pensadores aí relevantes na área da administração, que escreveu muito sobre a gestão do conhecimento também, tá? E ele trabalha o seguinte, né, que o conhecimento é a informação com valor adicionado, né, pela mente humana, tá? Então o conhecimento ele tem algo a mais, né, do que a informação. Ele tem
o valor adicionado, ou seja, uma informação ela está ali à disposição, mas a partir do momento que você utiliza essa informação para transformar uma realidade local, para montar um negócio de forma inovadora, então você está gerando um conhecimento novo, você está gerando aí um potencial, né, dessa informação adicionada, tá? Então o conhecimento é algo adicionado ali pela mente humana, né? É uma ação eficaz, planejada e executada que direciona, digamos assim, as organizações, tá? Então o conhecimento é a informação que muda algo, alguém, né? Então assim, uma informação está lá, beleza, né? Você pegou um dado, gerou uma informação, está lá, mas o conhecimento é o que vai provocar uma ação, né? Uma ação planejada, que pode ser tomada pelo indivíduo, né? Ou por instituições capazes, né? De uma ação diferente, né? Ou mais eficiente, tá? Então é um ponto aí muito importante dentro da gestão das organizações, tá? Então o conhecimento é a informação com valor agregado, tá? Pela mente humana, é sempre atrelado a uma pessoa, tá? Ou que absorve e compartilha esse conhecimento. Ela pode ser uma pessoa em si, né? O autor traz uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Ou seja, o conhecimento organizacional que é gerado dentro das organizações, ele tem um papel bem relevante nesse processo aí de compartilhamento do conhecimento, tá? Então é um ponto aí que deve ser trabalhado, que deve ser observado, tá? Então o conhecimento é um poder diferencial competitivo que as organizações detêm, tá? Então hoje a gente está vendo aí a era do conhecimento, propriamente dito, tá? Então digamos assim, é o recurso mais valioso, é o conhecimento adicionado, né? O conhecimento que está ali dentro das organizações que devem ser trabalhadas, né? O que vai dar diferenciação no mercado tão competitivo que a gente atua, né, atualmente. O conhecimento é a crença verdadeira e justificada, né? O conhecimento ele é verdadeiro até que você tenha como é que posso dizer? Você tem ali uma refutabilidade desse conhecimento, ou seja, alguém prova o contrário. Então, o conhecimento é o conhecimento justificado, é o conhecimento verdadeiro. Aqui não é achismo, né? É o conhecimento que é provado, né, cientificamente, é o conhecimento que é validado cientificamente, tá? Então, a academia, a universidade, ela tem esse papel de validação do conhecimento, tá? Então, o conhecimento que ele é validado e compartilhado, tá? Para que as pessoas possam usufruir desse conhecimento, tá? Então a universidade tem esse papel de grande gerador de conhecimento. É a única fonte geradora de conhecimento? Não, tem várias possibilidades de gerar conhecimento dentro e fora da universidade, tá? Então Descartes já dizia que o conhecimento é um processo de apreensão do objeto, né, por um sujeito perceptor, ou seja, a apreensão daquele objeto para que ele possa transformar uma realidade, para que ele possa ser aplicado em outros locais, tá? Então, a replicabilidade do conhecimento é um processo importantíssimo, tá? Então, o conhecimento todo provém de experiências sensoriais, né? Esse autor também já dizia isso, experiências humanas, tá? Então, o conhecimento é algo proveniente da expertise humana, tá? Então, é algo que pode ser aproveitado e replicado, tá? E a origem do conhecimento? Ele pode vir de diversas formas, né? As crenças, valores, né? As intuições, tá? As ideias, informações, está associado ali à experiência desse indivíduo, tá? Então isso gera a questão do conhecimento, tá? Então a origem do conhecimento ela pode vir em diversas situações, de ideias, né? Ou seja, né? A característica, por exemplo, do empreendedor americano é muito aquela do empreendedor visionário, tá? Que tem uma ideia de negócio, monta um negócio inovador, tá? Então está muito relacionado a isso, tá? Uma aprendizagem, né, de um líder. Tem algumas áreas da nossa área de gestão que trabalham muito isso, da cultura organizacional. A cultura organizacional está também muito atrelado, né, aos ídolos, né, aqueles idealizadores, tal, gestores de negócios, né, que têm uma ideia interessante, tal, e transformam isso aí numa realidade. Mas não é a forma de se obter conhecimento, né? As informações associadas a elas, as experiências, né? Os valores, as crenças, tá? As intuições e também gera esse conhecimento e ação, tá? Então o conhecimento é a informação eficaz, né, e focalizada em resultado, tá? Peter Drucker também já dizia isso, né? A questão do conhecimento é a informação eficaz e focalizada em gerar resultado, tá?
E como é que se obtém esse conhecimento? Tá? Então, para as organizações, o que elas realizam? Né? Então, a compra de empresas, né? Contratação de indivíduos, né? Que possam, digamos assim, que tenham conhecimento, né? Cópias de ideias e outras situações. Né? Então, assim, recentemente a gente viu aí duas montadoras de grande porte aqui que fizeram a fusão, tá? Então, se a gente pegar aí, por exemplo, a Nissan, tá? E a Honda, né? Fizeram uma fusão aí com um objetivo muito claro, né? De agregar conhecimento, tá? Outra, digamos assim, a compra de empresas, né? Então, a gente viu aí, por exemplo, recente, um dos grandes grupos empresariais do mundo, né? Relacionado ali ao grupo da controladora do iFood, tá? Fazendo a aquisição da Decolar, né? Então, assim, é uma forma aí de você adquirir conhecimento e obtenção de empresas, né? Então, contratação também de executivos, de profissionais renomados do mercado. Então, isso são formas de você adquirir conhecimento de forma por aquisição, tá? Também nós temos outras formas de realizar conhecimento, que é a questão de equipe própria dedicada, né? Tem empresas que têm principalmente empresas que têm uma inovação fechada, ela tem lá laboratórios, né, de geração de conhecimento, né, os laboratórios típicos de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento. Então, normalmente você mantém ali 20, 30% do teu faturamento anual para pesquisa e desenvolvimento, principalmente quando você tem pesquisas aí relacionadas à área de inovação, patente, licenciamento de produtos, né, você precisa ter equipes dedicadas a P&D, né. E aí, que a gente já comentou aqui, né, a questão das fusões, né? Grandes empresas, né, realizam fusão para que ela possa, né, ampliar suas bases de conhecimento, né, montado ali na expertise, ou seja, né, ancorado ali na expertise do outro que está sendo feita a fusão, tá? As adaptações, né? Então as empresas também elas podem se adaptar aos cenários, né, em que vive essa movimentação, é muito comum e necessária, principalmente nos dias atuais. E eu vou além, né? Não é só se adaptar ao momento atual, mas também se antecipar, né? Então muitas empresas hoje já estão investindo maciçamente, né, na questão da inteligência artificial, tá? Então, entre outras situações, já por esse processo aí de adaptações, tá? O conhecimento hoje ele é em rede, né? Então as redes autogerenciadas, né, de compartilhamento de conhecimento, independente da localização física que essas organizações se encontrem, né? Hoje a contratação de profissionais está em nível global, então as empresas que buscam diferencial competitivo, né, de geração de conhecimento, elas contratam profissionais, né, nas mais diversas regiões do mundo, né, para atuar nas suas organizações, tá? Então nós temos aí algumas abordagens, né? A nossa referência de hoje, tá, que é baseada ali no livro do Nonaka, né, que tem ali na nossa apostila, tá? É uma escola japonesa, tá? Que ele aborda aí que a escola japonesa colhe o conhecimento de cada pessoa, acumula esse conhecimento, né? E cria ali um conhecimento organizacional a partir do conhecimento das pessoas, né? Então isso internaliza muito, né? E fortalece muito ali o compartilhamento, tá? Ou seja, né? A cultura organizacional, tá? Então está muito relacionado aí à cultura organizacional. Então a abordagem da escola japonesa parte muito disso, do conhecimento individual é acumulado, né, dentro de uma cultura organizacional maior, fortalecendo essa cultura organizacional, para que esse conhecimento ele seja compartilhado entre as pessoas. Então a gente pode pegar aí o exemplo clássico aí do toyotismo, né, que é sem dúvida um dos grandes exemplos aí de uma cultura organizacional baseada no conhecimento organizacional de forma muito clara, né? Já a questão da abordagem ocidental, né, americana, né, a abordagem tradicional americana, mais individualista, né? Você tem lá um grande líder, especialista, né? Então você pode pegar aí como exemplo as empresas ali dos Vale do Silício, né, que surgiram ali, sei lá, na década de 70, né, 60. Então tem a figura do grande líder, né, como Steve Jobs, como, né, o próprio Bill Gates, tá? Se a gente pegar ali um pouco mais atrás, por exemplo, a gente pega ali a figura também do Henry Ford, tá? Então você tem ali várias características, né, da cultura americana que retrata esse grande líder especialista, né? Então hoje tem lá Elon Musk, entre outros, né? Então tem essa cultura também, tá?
E o tipo de conhecimento, gente? O tipo de conhecimento, ele pode ser um conhecimento tácito, tá? Que é o conhecimento inerente ali à experiência de cada indivíduo, né? Os seus modelos mentais, suas crenças, tá? Então, o conhecimento tácito é aquele conhecimento que está ali vinculado à experiência de cada indivíduo, tá? Então, cada indivíduo ali tem as suas crenças pessoais, tem o seu conhecimento pessoal que podem ser compartilhados, né, dentro da organização, tá? Então, a organização também é uma grande geradora de conhecimento tácito, né? Então, ela vai utilizar-se do conhecimento de cada indivíduo, criar uma cultura organizacional forte, né? Ou seja, essa organização pode criar uma cultura organizacional forte para compartilhar esse conhecimento. Mas também nós temos o conhecimento explícito, né, que é o conhecimento sistematizado, é o conhecimento documentado, tá? Que existe uma linguagem formal, ou seja, o conhecimento que está lá em livro, o conhecimento que está lá nas fórmulas matemáticas, nos programas, nos algoritmos, por exemplo, de computadores, são bases, digamos assim, de conhecimento explícito que também podem ser utilizados pelas organizações, tá? Então, algumas características, tá, do conhecimento tácito e do conhecimento explícito. Conhecimento tácito, né, conhecimento pessoal incorporado à experiência. Fatores intangíveis, né, sistema de valor, as suas crenças, suas percepções estão inseridos nesse conhecimento, assim como os insights, as intuições, as emoções, as habilidades humanas fazem parte desse conhecimento, tá? Já o conhecimento explícito é aquele conhecimento mais formal, articulado, né? Então é transmitido de forma sistematizada, ou através de um algoritmo de computador, através de textos matemáticos, entre outras questões, né? Expressões matemáticas, né? Palavras, números, fórmulas e princípios. Então, o conhecimento explícito seria com essa característica, tá? Então, a criação de conhecimento ela ocorre entre indivíduos, né? O conhecimento indivíduo, uma organização sozinha, ela não cria conhecimento por si só, ela precisa das pessoas. Então, por isso que uma organização com a cultura organizacional forte, né, em que os indivíduos interagem entre si, é muito mais prático, né, para a geração e criação de conhecimento, tá? Compartilhamento chave da evolução, né, e exigência de confiança. Então, isso é um ponto positivo, né, um ponto necessário ali, além da conectividade, né, entre a rede de pessoas, tá? Então, para Nonaka, ele diz o seguinte, que todo conhecimento não é só explícito ou só tácito, né? Na verdade, todo conhecimento tácito, né, também tem conhecimento explícito. Então, todo conhecimento explícito também tem conhecimento tácito, tá? Então, assim, nessa que ele chama de dialética do conhecimento, Nonaka, né, na sua obra clássica, ele diz o seguinte: o conhecimento ele não é digamos assim, não é um ou outro, né? Então, não é tácito ou explícito, tá? Na verdade, ele é tanto tácito como ele é explícito, né? Então, o conhecimento inerente trabalhei o conhecimento como algo paradoxal, né? Porque é formado por apresentar dois opostos, né? Então, a capacidade dos dois opostos para lá vai descobrir, né? Uma forma de tanto a organização ter o conhecimento tácito como também o conhecimento explícito ao mesmo tempo. Então, uma empresa que tem uma cultura organizacional forte, bem sucedida, ela, além dela captar ali de forma organizada, sistematizada o conhecimento tácito, também ela armazena o conhecimento explícito, né? Porque assim, por melhor que seja o colaborador, um dia você pode perder ele, entendeu? Então assim, você não pode ficar dependente de um colaborador, de uma pessoa, tal. Então, as empresas bem-sucedidas funcionam bem no curto prazo e também no longo prazo. Então, assim, as organizações bem-sucedidas, elas têm fluxo de caixa, ela tem planejamento financeiro tanto no curto prazo como também no longo prazo, né? Perspectivas de mercado, né? Então, ela procura uma melhoria contínua, né? E através de uma tecnologia que eles chamam de perturbadora, né? Então, trazendo aquela velha lógica lá do Peter Drucker, né? De que Peter Drucker não, do Schumpeter, né? Então, assim, de que uma inovação, as empresas muitas vezes ela destrói um processo e para recriar novo porque vê uma possibilidade de mudanças significativas, ou seja, né? Então, aquela mudança contínua, né? Aquela mudança para melhoria, tá? Então, ela busca inovação de produtos, de processo e inovação também em conhecimento do conceito de negócio, né? Então, uma empresa que tem uma cultura organizacional forte, ela tem essa característica. Além disso, busca a economia de escala, né? O escopo é a economia de velocidade, controle de interdependência, eficiência, eficácia e criatividade, tá? Então, o conhecimento
tanto global como local. Então, assim, é importante que tenha essa característica, né, que é a dialética do conhecimento. Ele tem esse olhar tanto no curto prazo como no longo prazo, tanto localmente como globalmente. Tá? Então, assim, uma mudança econômica, por exemplo, no cenário econômico global, pode afetar diretamente a tua economia local. Então, assim, você não está imune a esse processo. Tá? Então, o Nonaka diz o seguinte: existem 4 modelos ali de conversão de conhecimento. Primeiro é a socialização, né, que é a questão do conhecimento tácito, né, para o conhecimento tácito. Então, isso aqui é a mais clássica. Né? Então, assim, quando o colaborador chega naquela organização, já existe um conhecimento tácito naquele ambiente. Tá? Então, o conhecimento ele é compartilhado através da experiência. Né? Então, os colaboradores mais tradicionais, né, ajuda esse colaborador que está chegando na questão de compartilhar a experiência, né, os seus conhecimentos. A absorção desse conhecimento é realizada através da prática e da imitação. Tá? Não é necessário utilizar ali uma linguagem, né, fórmula matemática, né, em textos propriamente dito. Então, isso é uma das formas de você socializar conhecimento. Qual é a parte ruim disso? Né? Se os vícios de linguagem, né, os vícios de trabalho naquele setor, por exemplo, tá? Então, se não tiver a cultura organizacional forte, quem está chegando também assume um pouco desses riscos, tá? Outro ponto aí é a externalização, né? O conhecimento tácito e conhecimento explícito, né? Então, nesse caso, é a articulação dos dois conhecimentos tácitos em conceitos explícitos. Né? Então, assim, existe um conhecimento, né, já consolidado no mercado. Então você transforma isso em uma linguagem matemática, ou no algoritmo de computador, por exemplo, ou em um livro, né? Então, que pode ser transmitido, que pode ser trabalhado para as pessoas. Né? Então, as pessoas fazem a utilização desse conhecimento explícito e adquirem habilidades, né, necessárias aí para que possam melhorar ali os seus processos organizacionais. Então, o processo de criação do conhecimento perfeito. Né? Então, assim, o conhecimento tácito, né, para o conhecimento explícito. Né? O próprio Nonaka, quando escreveu esse livro, por exemplo, né, Gestão do Conhecimento, então hoje nós estamos aqui utilizando essa característica, analisação. Né? Uma obra clássica, né, de conhecimento tácito, ele transformou isso aí no conhecimento explícito, e nós estamos utilizando isso. Pessoal, depois tem a combinação, né, do conhecimento explícito em conhecimento explícito, né, a combinação de diferentes, né, tipos de conhecimento, né, o processo sistematizado de conceitos, né, e um sistema de conhecimento. Então, assim, no caso aí você tem a combinação desse conhecimento explícito para conhecimento explícito, nós conversando dessa forma. E por último ali a internalização, né, o conhecimento explícito em conhecimento tácito. Né, então, assim, como é que essa obra clássica, né, que eu fiz a leitura, fiz o resumo, eu incorporei no meu processo, tá? Incorporei na minha organização, como é que isso aí vai me gerar resultado, tá? Então, a incorporação do explícito em tácito, né? A assimilação do explícito, ou seja, conhecimento estruturado, né? Com o modelo mental da tua organização. Então, eu vou colocar isso aí que está lá na fórmula matemática, nos livros do algoritmo, dentro da minha organização, e vou buscar ali, digamos assim, aproveitar o máximo desse conhecimento. Como é que está articulado esse aspiral aí do conhecimento? Né? Primeiro, na externalização, através de diálogo, através da reflexão, tá? Já a combinação, através de associação do conhecimento explícito, tá? Sistematização de conceitos explícitos, né? Então, existe essa forma. Né? Já a internalização é muito ligada à cultura organizacional, do aprender fazendo, né? Então, existe até uma obra clássica aí do Peter Senge, né, lá dos anos 90, que trabalha aí a questão das organizações que aprendem. Né, então, tem uma obra clássica nesse sentido. Tá? E a socialização através do know-how, né, das experiências, tal, das habilidades técnicas que são compartilhadas dentro do ambiente organizacional. Né? Então, existe essa questão. Pessoal, e as dificuldades, né, as barreiras de entrada para esse conhecimento? Quando você tem de taça para taça, né, ou seja, a aprendizagem dentro daquele ambiente organizacional, a dificuldade é menor, né? Porque você está vivenciando o processo. Né? Então, o colaborador novo que chega está vivenciando o processo está estruturado, então o grau de dificuldade é bem menor. Já quando você tem um conhecimento tácito para um conhecimento explícito, né, através da externalização, já o grau de dificuldade aumenta, né? Porque você vai sintetizar aquele conhecimento tácito, né? Passar esse conhecimento tácito para uma linguagem explícita, né? Para que as pessoas possam assimilar isso. Tá? Já quando você tem ali o explícito para explícito, né, existe uma combinação de conhecimento,
a dificuldade média, né? E quando você tem o explícito para o tácito, né? Então, através da internalização, grau de dificuldade menor. Então, existe alguma dificuldade nessa transmissão de conhecimento. Então, assim, a transmissão de conhecimento organizacional, que a gente chama isso aí na transferência de conhecimento, tecnologia, é um processo, de uma certa forma, um pouco complexo. Aí o autor traz um exemplo, né? Por exemplo, a criança aprende a comer, a andar, a falar através de tentativas e erros, né? Então, ela aprende com o próprio corpo, tá? Não apenas com a mente, tá? Então, o aprendizado, no entanto, representa somente um dos modos da estrutura de criação do conhecimento. Então, assim, existem várias formas, né? Então, ao aprender fazendo é equivalente ali à internalização, tá? Que é a conversão de conhecimento explícito em conhecimento tácito. Os três outros modelos de conversão de conhecimento dão igual importância à aquisição do conhecimento a partir da experiência pura e direta. Tá? Então, os indivíduos obtêm os insights, né, os subjetivos, as intuições, os palpites a partir da experiência corporal e aplica isso aí na geração de conhecimento. Então, isso, gente, foi um resumo aí que a gente trabalhou, né, a questão da conversão do conhecimento, a gestão do conhecimento em si, tá? Para que a gente possa melhorar a nossa aprendizagem, né, e que a gente possa transformar esse conhecimento, né, que a gente está vivenciando no conhecimento tácito, né, ou seja, né, transformar esse conhecimento explícito, que é o que está aqui nas apostilas, no material, nos livros, tá, em trazer isso aí para o conhecimento tácito para a vida de vocês, tá bom? E é isso, e o nosso muito obrigado.